Como é no Canadá. Olá, seja bem-vindo a Como é no Canadá. Eu sou Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca. Falando no BrazilianWave.ca, o nosso website, aproveite e faça-nos a visita. Assim você pode ouvir outros episódios do Como é no Canadá e também conferir supramatérias nesses 15 anos da Brazilian Wave. Para esse episódio iremos falar sobre Conselho de Cidadão, Conselho de Cidadania. A partir de 2011 surgiram os primeiros Conselhos de Cidadania com membros eleitos pela própria comunidade. Além de dos mais 50 Conselhos de Cidadãos espalhados pelo mundo, já estão em funcionamento Conselhos de Cidadania nas cidades de Genebra, Zurique, Barcelona, Atenas, Toronto, Montreal, Winnipeg e Vancouver. Além de outras cidades, é claro. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Como é no Canadá, entrevista Cristina Tosi. Cristina é socióloga formada pela York University e é uma assistente social com college no Canadá. Fundadora do Ciranda Brasileira, ela trabalha no Departamento de Desenvolvimento Comunitário da West Neighborhood House, antiga St. Christopher House, e ela trabalha como desenvolvedora de voluntários. Cristina é membro do Conselho de Cidadania em Toronto, gestão 2017-2019. Cristina, quando foi eleito o Conselho de Cidadania em Toronto? O Conselho foi eleito em março de 2017. A posse foi no dia 1º de abril. É dia da mentira, mas não foi mentira, foi realidade. Na verdade, uma boa surpresa para nós, porque nós tivemos uma boa participação. Quase 100 pessoas foram votar e respaldar a chapa, né? Então foi bem positivo. Qual a finalidade do Conselho? Então, segundo o Ministério das Relações Exteriores e o Manual de Serviço Consular, como o próprio nome sugere, Conselho, a maior finalidade, principal finalidade do Conselho é realmente aconselhar. E quando eu digo aconselhar, não é aconselhar o estrangeiro que vive no exterior, mas aconselhar os consulados do Brasil no exterior sobre a realidade dos brasileiros que vivem no exterior. Quais são as necessidades deles, como o Brasil pode dar mais suporte ao brasileiro que vive no estrangeiro, coisas desse tipo. Ou seja, basicamente vai estabelecer uma ponte entre o governo brasileiro e a sociedade civil que vive no exterior. Agora, tem outras finalidades que também são importantes. Por exemplo, o Conselho é um espaço de troca de ideias, coleta de informações, com outros conselhos que existem em todas as partes do mundo, o que é bastante interessante. E aí a gente pode trocar, dar opiniões, dar sugestões, observar o que deu certo em uma cidade e trocar ideias, né? Nós estamos todos ligados pelo Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, que é o CRBE, que constantemente cria workshops, reuniões presenciais, virtuais, para que tenha esse espaço de troca. E a última finalidade do Conselho é realmente de planejar e implementar projetos que beneficiem a comunidade brasileira local e promovam de alguma forma positiva o Brasil no exterior. Qual é a relação entre o Conselho e o consulado? Olha, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que é um bom espaço para esclarecer dúvidas sobre o Conselho.
E eu vou te dizer que a gente sabe que houveram várias iniciativas antes de nós, pessoas que contribuíram muito para que a gente chegasse onde a gente está hoje, que tentaram criar o conselho, e finalmente a gente conseguiu, pela primeira vez, eu penso assim, ter um grupo que durou mais tempo como conselho de forma mais constante, com um trabalho mais constante. Isso significa que esse grupo, de uma certa forma, ele é pioneiro em algo, né? Então, na verdade, nós estamos aprendendo o que é ser conselho e qual a relação dele com o governo. Agora, algo que eu posso esclarecer aqui e que a gente vê que é constante dúvida dos brasileiros sobre o conselho é, primeiro, segundo o Manual de Serviço Consular, o conselho é um órgão de foro informal. O que significa isso? Nós não somos empregados do governo, não somos relacionados ao consulado de forma empregatícia, ou seja, nós somos totalmente voluntários, nós não ganhamos um tostão para fazer esse trabalho e não somos influenciados, vamos dizer assim, pelas opiniões políticas do governo. Segundo, ele é apolítico, ou seja, nós não estamos ligados a nenhum partido político, nem do Brasil, nem local. Obviamente que nós lidamos constantemente com figuras políticas, ou seja, deputados, vereadores locais, que são pessoas que eles podem contribuir para melhorar a vida dos brasileiros no exterior e nós temos a obrigação de pressioná-los e participar dos encontros de uma forma que a comunidade brasileira seja ouvida em Toronto, né? E para finalizar, eu queria dizer que ele tem função rotativa. Isso significa que nós temos um mandato, o mandato acaba, e quem sabe os ouvintes dessa reportagem não sejam os próximos conselheiros, né? Essa é a ideia de que participe o máximo de brasileiros possíveis. E nós estamos super abertos a todos, as suas sugestões, as suas opiniões, é só nos contactar. O mandato é de quantos anos, Cristina? Então, o mandato ele é de 2 anos, né? Isso não significa que as pessoas que estão nessa chapa não possam se reeleger, né? Sim. Agora, seguramente daqui a dois anos, ou seja, em abril de 2019, nós teremos uma nova eleição, né? Na verdade, eu queria aproveitar para fazer uma distinção aqui. Os conselhos, pela lei, eles existem em lugares onde existe uma grande quantidade de brasileiros, como, por exemplo, Toronto, né? Ou simplesmente em lugares em que os brasileiros têm interesse de se organizar e melhorar a vida das pessoas, dos brasileiros locais, né? No nosso caso, são os dois, né? A gente tem uma comunidade grande e tem interesse de organizar os brasileiros locais. Então, eu penso pessoalmente, como socióloga, eu penso que o ideal é que a gente tenha o máximo de participação. Diferentes chapas, diferentes opiniões, que incluam o máximo de todos os setores dos brasileiros que vivem no Canadá. É isso que eu espero. Imagino que depois de 2 anos de mandato, com trabalho constante como esse conselho finalmente está conseguindo fazer, eu acredito que a gente vai motivar outras pessoas a concorrerem. Em Ontário, existe outro conselho? Sim, porque na verdade os conselhos eles estão ligados a jurisdições, né? Então, por exemplo, em Montreal faz parte de outra jurisdição, eles têm um conselho lá. O Winnipeg é um caso um pouco especial, né? O Winnipeg faz parte da nossa jurisdição, que inclui tanto Toronto quanto o Winnipeg. Mas, o que acontece? Quando existem muitos brasileiros interessados em ajudar a própria comunidade, eu acho que a gente tem que incentivar que outros conselhos apareçam. Essa é a ideia. Até porque, gente, vamos falar, né? Os problemas que a gente tem, os brasileiros têm em Toronto, definitivamente não são os mesmos de Winnipeg. Nós estamos juntos porque vivemos no Canadá e temos algumas questões em comum. Mas é preciso haver um espaço só para eles, como para nós, só para nós pensarmos questões específicas.
Então é um pouco por isso que existe essa possibilidade também. O que o atual conselho já fez até o momento? Olha, a gente já fez bastante coisa, viu? Na verdade, inicialmente, por exemplo, a gente teve que aprovar o nosso estatuto e nosso código de ética, que parece simples, mas não é não. Nós tivemos várias reuniões, tivemos que pesquisar, procurar outros conselhos, ler muitos documentos, passar por questões burocráticas, porque é muito importante, né? É a lei que vai nos reger. Então, a gente quis ter a certeza que nós estávamos de acordo com o manual do serviço consular e tudo mais. Então, isso tomou bastante tempo nosso, pessoal, nesse trabalho. O que é ótimo, porque a gente já está deixando todo esse material pronto para uma próxima gestão. Agora, logo em seguida, nós começamos a participar de eventos, né? Então, por exemplo, o primeiro evento que eu me lembro que a gente participou, com certeza foi a Feira de Alimentos, o CIAL, que, se não me engano, foi final de abril ou maio, né? Sim. Logo em seguida, nós organizamos, nós mesmos, um grande evento que contou com a participação de mais ou menos umas 70 pessoas foram inscritas, né? Mas eu penso que pelo menos 50 delas realmente compareceram, que foi um workshop sobre importação e exportação, para ajudar aquelas pessoas, aqueles brasileiros que estão aqui que querem exportar ou que querem importar. Foi bastante interessante. Depois dali, a gente também teve participação na Feira Ibero-Americana de Saúde, que foi muito interessante. A gente levou um palestrante, nós tínhamos uma mesa com bastante materiais de serviço social e de saúde, alguns em português, foi bastante interessante. E nós também apoiamos diversas iniciativas. Por exemplo, nós fomos apoiadores da Feira do Livro do Ciranda Brasileira. Depois também nós participamos de diversos fóruns, reuniões, até mesmo com esses vereadores e deputados que atuam em áreas onde existe uma significante participação de brasileiros. Nós estamos lá participando e estamos engajados no cenário político de Toronto para ajudar os brasileiros, né? E nós fizemos tanta coisa que é difícil lembrar, mas nós fizemos um grande evento. Esse eu acho que talvez seja, eu deixaria como a marca desse ano, que foi a primeira semana do Brasil. Na verdade, foi um evento assim muito emocionante para mim pessoalmente, porque eu vi nesse evento a participação de vários artistas plásticos, dançarinos, nós tivemos esportistas, né, escritores, nós tivemos a presença de outras ONGs, organizações brasileiras em Toronto, e isso eu pessoalmente acho que foi a realização de um sonho meu pessoal, porque eu sempre analisei que existem várias boas iniciativas de brasileiros em Toronto, seja a iniciativa de uma pessoa, seja a iniciativa de um grupo, né? Eu citei aqui o Ciranda Brasileira, mas eu posso chamar o Café Cultura, dançarinos que fazem apresentações, artistas plásticos, mas infelizmente a gente sempre trabalhou de forma muito isolada, cada um no seu canto. E o Conselho veio para juntar forças, porque eu realmente acredito que uma comunidade ela só é forte se ela atua em bloco. Isso talvez seja um motivo que a gente tem outras comunidades menores de outros países que têm mais representação que nós. Talvez seja por isso. Então, eu acho que o Conselho já deu aí um grande passo, né? E a última coisa que o Conselho fez, que eu acho que foi bastante importante também, eu trabalho na área social, então eu comecei a organizar um grupo de outros brasileiros que trabalham na área social e nós, conversando, nós chegamos à conclusão que era muito importante ter um manual com serviços que sejam gratuitos e que, ao mesmo tempo, fossem em português. Por quê? Porque a gente tem um número significativo na nossa comunidade
de pessoas que infelizmente nem aparecem na estatística porque elas não são documentadas, então elas nem existem legalmente, o que dificulta muito para pessoas como eu que são da área social, querem ajudá-las, de ajudá-las, na verdade. Então, no final das contas, foram meses de trabalho. Na verdade, eu vou dizer que é um trabalho que nunca acaba, porque esse manual ele foi inicialmente publicado na Feira Ibero-Americana de Saúde, mas lançado na feira, mas ele é um processo ongoing, né? Assim, ele está sendo feito. Porque os serviços mudam, outras pessoas ficaram interessadas, e eu, obviamente, quero adicionar a todas. Na verdade, eu quero fazer um convite a todas aquelas pessoas que estão ouvindo essa matéria, que são da área social ou de saúde. Se você oferece algum tipo de serviço gratuito em português, por favor, nos contacte. Porque a gente conseguiu, com sucesso, ter mais de 20 organizações participando desse material. E, assim, nosso objetivo é aumentar esse número. E nós estamos trabalhando para ter um resultado gráfico positivo para que a gente possa lançar virtualmente, né? Que é o nosso maior objetivo, porque se a gente imprime, exige dinheiro. E como eu disse a vocês, gente, o conselho é feito de voluntários, nós não temos dinheiro, nós não recebemos um tostão do governo para nenhum projeto. Então, tudo tem que ser feito de uma forma inteligente, que não gaste dinheiro, né, que seja sustentável. O Conselho tem algum projeto futuro? Outro projeto que nós temos é a segunda versão da Semana Brasil, né? Que, espero eu, vai incluir ainda mais artistas, mais esportistas, quem sabe diferentes ramos, outros assuntos. É por isso que é muito importante que você que esteja nos ouvindo, se você tem uma ideia, que nos contacte. Obviamente que tudo tem que ser discutido, aprovado, analisado dentro das nossas capacidades, né? Nossas possibilidades, mas nós realmente queremos a sua participação, porque é difícil organizar projetos grandes com poucas pessoas, só com os conselheiros. A gente necessariamente tem que ter a participação de outros brasileiros também como voluntários nesse processo. Como é no Canadá? Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal BrazilianWave.ca. Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você, ouça outros episódios do Como é no Canadá, aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.